Queridos irmãos, convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7, os versículos de 1 a 10. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos esses versos? Tendo Jesus feche os seus olhos mais uma vez, curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, chegou o momento de ouvirmos o Senhor falar por meio da Tua Palavra, Deus. Tua Palavra que não volta vazia. Por isso, Senhor, nós rogamos a Ti, que o Senhor ilumine, Senhor, as nossas mentes, a mente da Tua Igreja. Fale, Senhor, aos corações, como já falou ao meu, para que nós assim saímos daqui edificados, Senhor, com a certeza que o Senhor falou às nossas vidas. Tua palavra, Senhor, que é poderosa, que transforma, que traz vida para aquele que se encontra morto espiritualmente. Tua palavra, Senhor, que é um refrigério, Senhor. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, prepare, Senhor, todo o Teu povo que aqui se encontra, no culto que dedicamos a Ti, nessa assembleia solene, Senhor, para ouvirmos, Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Queridos irmãos, durante toda a caminhada de Jesus pela Judéia, por vários lugares, Jesus ele encontrou muitas pessoas, encontrou muitas mulheres, conversou com muitas das mulheres, encontrou com muitos homens. Jesus conheceu muitos religiosos da sua época. Jesus caminhou por 3 anos com seus discípulos. Ele realizou muitos milagres. Ele curou pessoas. Mas, meu irmão, minha irmã, nenhuma dessas pessoas que Jesus encontrou, conversou, teve uma fé como este homem
chamado centurião. O que é um centurião? Centurião era um oficial do exército romano, o que corresponde hoje à patente de tenente a capitão do exército brasileiro. E era um cargo de muita responsabilidade, que podia responder pelos pesados impostos indiretos cobrados por todo o transporte comercial que por ali circulava. E esse centurião apela, diz o texto bíblico, que ele apela para os anciãos, os judeus, ou seja, a palavra ancião aí é a palavra grega presbíteros, para que Jesus viesse interceder por eles. E diante disso, esse homem vai manifestar uma fé, do qual vai causar uma admiração de Jesus. E é isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. A fé que Jesus admira. A fé que Jesus admira, meus irmãos, é a compaixão. Veja o que diz os versos de 1 a 3. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo. Que palavras são essas que Lucas narra aqui? Essas palavras aqui que Lucas narra para nós a partir do versículo 1, é tudo aquilo que Jesus falou lá no capítulo 6, a partir do versículo 20, conhecido como o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. E aí depois que Jesus termina de pregar, termina de falar essas palavras para o povo, diz o texto que ele entrou em Cafarnaum. Isso significa o quê? Que Jesus ele estava numa cidade e agora ele vai para uma outra cidade. E essa cidade então é Cafarnaum. E o verso 2 diz: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Aqui começa o primeiro sinal de uma fé que Jesus admira. Esse centurião, ele manifestou a compaixão pelo seu servo. A palavra servo aqui é a palavra grega doulos, escravo. E o texto diz que esse servo do centurião estava muito doente, quase à morte. Nós não sabemos qual era essa doença que esse servo estava, mas que o texto nos mostra aqui que a situação era muito grave. Mas no verso 3 diz: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Ou seja, meus irmãos, os testemunhos sobre Jesus já haviam se espalhado. Jesus tinha realizado muitos milagres, pregou uma mensagem extremamente poderosa que tocou no coração de muita gente, que são as bem-aventuranças. Então a mensagem de Jesus, o nome de Jesus se espalhou para vários lugares. E esse centurião, então ele escutou, ouviu falar de Jesus, ouviu falar que esse homem é diferente, que tem realizado milagres, que tem transformado vidas. E aí então ele pede para os anciãos, os presbíteros da sinagoga judaica, para que chamasse então Jesus. E qual é o propósito aqui? Para chamar Jesus? Para que Jesus viesse realizar um milagre na vida do seu servo. Então o primeiro sinal que esse centurião demonstra aqui para nós, de uma fé que chamou a atenção de Jesus, que admirou, fez Jesus ficar admirado, é a compaixão, meus irmãos. Nós precisamos de compaixão.
nós precisamos ser misericordiosos com os outros. A igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada também para isso, para manifestar a compaixão por aquele que sofre, por aquele que está doente. Não existe no meio do povo de Deus, não existe na igreja do Senhor essa ideia de não se importar com o próximo. Se eu e você, se nós sabemos que alguém está enfermo, nós precisamos de alguma forma ajudar, demonstrar compaixão, estender os braços da misericórdia. Compaixão, meus irmãos, é a capacidade de compreender o estado emocional de outra pessoa ou de si mesmo. Compaixão tem um elemento adicional de ter um desejo de aliviar ou reduzir o sofrimento do outro. E é isso, meus irmãos, que esse centurião faz. O primeiro sinal dessa fé que chamou a atenção, que Jesus ficou admirado, é que ele manifestou compaixão. Jesus, ele caminhou por muito tempo, por 3 anos na terra, e encontrou muitas pessoas, conversou com muitos religiosos da sua época, mas nenhuma dessas pessoas, nem mesmo os seus discípulos, chamou a atenção tanto de Jesus por causa da fé. Então, primeira lição que esse texto nos ensina: a fé que Jesus admira é a compaixão. Nós precisamos disso. A igreja do Senhor precisa ter compaixão. Mas o texto ele não para por aí. A segunda fé que Jesus admira, que chamou a atenção de Jesus, é o bom testemunho. A segunda fé que chamou a atenção de Jesus, sinal de uma fé que Jesus ficou admirado, é o bom testemunho desse centurião. Veja o que diz aí o versículo 4 e o versículo 5. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Meus irmãos, sabe o que o verso 4 e 5 nos ensina? Testemunho não é o que dizemos de nós mesmos, mas o que os outros dizem de nós. É o que Hebreus capítulo 11 ensina para nós, onde fala daquele relato do testemunho do próprio Deus a favor daquelas pessoas que depositaram fé no Senhor. Ou seja, esse centurião dava bom testemunho não apenas na teoria, mas na prática. Porque o texto diz, no versículo 4, estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto. Verso 5, porque é amigo do nosso povo. Meu irmão, minha irmã, o bom testemunho é algo que glorifica a Deus. Aonde a igreja for, aonde o povo de Deus está, precisa demonstrar, precisa dar bom testemunho. E nós vivemos num tempo, meus irmãos, muito triste, porque muitas vezes a igreja do Senhor Jesus está mais nas páginas dos jornais com seu péssimo testemunho do que com seu bom testemunho. Esse homem aqui, meus irmãos, não era judeu, ele era um romano, era um gentil, mas mesmo assim, ele dava um bom testemunho.
Diz o verso 5 que o centurião é amigo do povo. Diz o verso 5 que este centurião construiu a sinagoga. Isso significa que este centurião interessava-se pelo culto judeu. Talvez tenha sido um homem temente a Deus. Ou seja, um homem que dava bom testemunho. Nós, como igreja do Senhor, nós fomos chamados para dar bom testemunho, para falar da glória de Deus, para falar de Jesus Cristo, para falar do que Jesus fez na sua vida. Precisamos dar bom testemunho, e a igreja do Senhor é chamada para isso. Esse centurião era assim. Esse era o segundo sinal de uma fé que chamou a atenção de Jesus, que fez Jesus se admirar. Primeiro foi a compaixão que esse homem demonstrou, e o segundo foi o seu bom testemunho. E olha que Jesus conheceu muitos religiosos da sua época, e muitos deles davam péssimos testemunhos. Mas esse homem aqui, um gentil, dava sinais de uma fé que chamou a atenção de Jesus. E esse sinal é do bom testemunho. Mas o texto, meus irmãos, ele não para por aí. Há um outro sinal de uma fé que chamou a atenção de Jesus. E esse foi a humildade. Primeiro, esse homem demonstra uma fé que fez Jesus se admirar, que era a compaixão. Depois foi o bom testemunho. E agora, a humildade. Veja o que diz os versos 6 e 7. Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Percebam, meus irmãos, que os outros acham esse centurião digno, porém o centurião diz que ele não é digno de receber Jesus em sua casa. Que humildade deste centurião! Um homem acostumado a dar ordem, um homem acostumado a ter debaixo do seu comando 100 homens pelo menos, ou seja, 100 soldados, mas demonstra aqui o que muitos religiosos da sua época não demonstrou: humildade. Meus irmãos, todo cristão tem que ser humilde. O contrário da humildade é o orgulho, de que quer ser sempre melhor. Ser humilde é uma virtude cristã. Se examinarmos a vida de Jesus, vamos descobrir quanta humildade ele fez, demonstrou. Isso serviu de exemplo para todos nós. Então, meu irmão, minha irmã, esse sinal dessa fé que fez Jesus se admirar era a humildade desse homem. O texto diz: por isso eu mesmo, versículo 6 e 7 diz assim: então Jesus foi com eles, e perto da casa do centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entre em minha casa. Veja que mensagem é essa do centurião. Eu não sou digno de estar recebendo em minha casa esse homem que é santo, esse homem que fala palavras que transformam vidas. Não sou digno de receber ele na minha casa.
Veja a humildade desse homem. Ele era um centurião, um oficial romano, mas ele reconhece que está diante de alguém muito mais importante do que ele. Verso 7, ele diz: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter com ele, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Meu irmão, minha irmã, é assim que é o Evangelho. Não há espaço no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor, os soberbos, os orgulhosos. Aquele que nasceu de novo, aquele que foi transformado pelo Evangelho, aquele que foi alcançado pela graça, precisa entender e demonstrar e reconhecer a humildade. Não há espaço no meio do povo de Deus a vaidade. Não há espaço no meio do povo de Deus essa ideia: não, eu sou melhor do que você. Não, porque todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia do Senhor. É essa fé que Jesus se admira. Não é a fé dos orgulhosos, não é a fé daqueles que batem no peito, não, mas é a fé do humilde, daquele que reconhece: eu dependo de Ti, eu não sou nada sem Ti, Senhor. Daquele que reconhece que depende do Salvador Jesus Cristo. Quantos religiosos da época de Jesus e dos nossos dias que não entenderam essa fé demonstrada pelo centurião. Quantos orgulhosos da época de Jesus que tentavam menosprezar aqueles que Jesus ajudava. Até o próprio Jesus tentaram menosprezar. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Crentes vaidosos, orgulhosos, achando que é melhor, achando que é o tal. Mas não, meu irmão, minha irmã, no reino de Deus não tem isso. No reino de Deus nós somos servos, nós estamos aqui para servir. Nós fomos chamados para servir. E é isso, meu irmão, minha irmã, que faz toda a diferença. O colarinho clerical que eu uso aqui não foi uma criação do catolicismo romano. Quem criou o colarinho clerical foi um pastor presbiteriano escocês, que depois os padres começaram a imitar, e os luteranos também, e depois os anglicanos. Esse colarinho clerical, ele tem um significado, um símbolo. E o significado é que aquele que usa isso, ele é um escravo, um servo de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, o pastor não pode ser um vaidoso, o pastor não pode ser um orgulhoso, o pastor não pode querer ser melhor do que o outro só porque estudou teologia. Não, meu irmão, porque todos nós dependemos do Senhor Jesus. Se não for a misericórdia do Senhor, o que seria das nossas vidas? E é isso que esse centurião está ensinando aqui. Ele não é um religioso, mas ele está dando um ensino extremamente importante para os religiosos da sua época. Eu não sou digno de receber o Salvador na minha casa. Basta uma palavra dele. É assim, meu irmão, minha irmã, que a igreja caminha. A igreja caminha debaixo das poderosas mãos do Senhor Jesus e entendendo que nós estamos aqui para servir. Para servir. Por isso, meu irmão, minha irmã, não existe essa ideia de crente voluntário. Ah, eu sou voluntário. Não! No reino de Deus ninguém é voluntário. No reino de Deus nós fomos convocados, chamados pelo nosso Senhor para servir.
O voluntário gosta de fazer as coisas de qualquer jeito, porque não tem compromisso. Mas aquele que foi chamado, aquele que foi convocado, não. Ele quer dar o melhor, porque ele faz isso para a glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a fé que Jesus admira, em primeiro lugar, a compaixão, versos de 1 a 3. Em segundo lugar, o bom testemunho, versículos 4 e 5. Em terceiro lugar, humildade, versículos 6 e 7. E em quarto e último lugar, a fé que Jesus admira é o reconhecimento. Veja o que diz o verso 7 até o versículo 10. O meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Meu irmão, minha irmã, 3 lições esses versos aqui deixam para nós. Em primeiro lugar, o verso 9 diz: admirou-se Jesus. Essa palavra admirou, que é a palavra grega taumazo, significa maravilhar-se. Ou seja, meus irmãos, Jesus ficou maravilhado com a palavra, com a atitude deste centurião. Só 2 coisas causaram admiração em Cristo em todo o Novo Testamento. Uma de forma negativa e a outra de forma positiva. De forma negativa foi a incredulidade dos moradores de Nazaré. Está lá no capítulo 6, verso 6 de Marcos. E de forma positiva foi a fé deste centurião. Segunda lição aqui, já ainda no versículo 9, onde diz: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo com essas palavras de Jesus? As manifestações genuínas de fé aparecem de quem menos esperamos. As manifestações genuínas da fé aparecem de quem menos esperamos. É o caso deste centurião. Gentil, demonstrou mais confiança e entendimento sobre o Cristo do que os religiosos da sua época. O centurião reconhece que não é merecedor da presença de Jesus e demonstrou confiança, fé e esperança em Jesus ao crer que Jesus pode realizar um milagre à distância, por meio de uma palavra, coisa que muitos judeus não acreditavam. E nossos dias também é assim. Às vezes você encontra pessoas que se dizem crentes, mas tem uma dificuldade de crer que Deus é poderoso para usar qualquer um para realizar um milagre, uma transformação. Não, eu vou chamar o apóstolo, o bispo, o pastor, porque a oração dele é mais forte. Não, meu irmão, não existe isso. Deus usa quem Ele quer
para manifestar a sua glória. E aqui foi isso. Vários religiosos ali. E nenhum deles conseguiu compreender de fato quem é Jesus. Este homem, um oficial romano, um gentil, que nada sabe sobre o Antigo Testamento, sobre a Torá, mas demonstrou que conhecia mais sobre o Senhor Jesus do que muita gente, porque ele demonstrou compaixão, bom testemunho, humildade e reconhecimento que Jesus é Deus. A terceira lição que esse texto deixa para nós, aqui no verso 10, diz assim: voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Sabe o que o verso 10 nos ensina? A presença não é uma exigência para que haja cura, mas a fé no poder de Cristo. Vou repetir aqui para você entender. Verso 10 diz assim: voltando para casa, os que foram enviados. Jesus nem precisou ir na casa do centurião para realizar a cura do seu servo. Encontraram curado o servo. Ou seja, irmãos, a presença não é uma exigência para que haja cura, mas a fé no poder de Cristo. Então, meus irmãos, fé inabalável é uma questão de quem? É uma questão de que em quem depositamos essa fé. Onde está a sua fé? Você tem depositado a sua fé em quem? Diante das lutas, diante dos problemas. Talvez você conheça pessoas que estão passando por algum problema de saúde. Quem você tem depositado a sua fé? Esse centurião aqui depositou a fé em Jesus, porque ele entendeu que está diante daquele que tudo pode. O missionário presbiteriano, reverendo Ronaldo Lindório, que trabalhou por muitos anos na África como missionário, em tribos lá na África, ele diz que pessoas eram curadas antes dos cultos começarem, por pessoas comuns que confessavam Jesus como Senhor. É como esse homem aqui. Jesus não precisou ir na casa dele para realizar a cura do seu servo. Ele apenas deu uma palavra. E essa palavra, meus irmãos, não é qualquer palavra. É a palavra do nosso Salvador. Essa palavra um dia penetrou no seu coração como uma flecha, como uma lança, e fez você crer no que você não acreditava. Se hoje você está aqui, se hoje você vive para servir ao Senhor, é porque um dia um milagre aconteceu na sua vida, porque você estava morto, estava perdido e foi encontrado pela palavra de Jesus. É esse Deus, meus irmãos, que nós devemos continuar confessando e crendo. É esse Deus que nós devemos continuar servindo. Para concluir, eu te pergunto: como vai o seu testemunho? Como vai o testemunho da igreja presbiteriana em Catarcione?
Outra pergunta: como lidamos com os elogios? Porque esse centurião foi elogiado. E por fim, não existe o poder da fé, mas o poder do Deus da fé. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.